aqui no estúdio, né, os nossos convidados de hoje para falar aí com relação à Santa Casa de Caridade aqui de Bagé, Jones. Muito bem, estamos aqui com o Rafael Amaral, diretor de relacionamentos do Hospital da Santa Casa, e também com o Ricardo Silveira, que é superintendente da instituição, né, do Hospital ali de Santa Casa, para trazer aqui alguns números, né, para a população, para a gente ficar por dentro, né, desses números. Afinal, a gente noticia bastante e a população também consome as informações sobre emendas que vão chegando, né, e alguns meses atrás a instituição, a Santa Casa, teve que fazer uma adequação nos atendimentos, principalmente no pronto-socorro. E o Rafael Amaral aqui está aqui, né? E ele, junto com o Ricardo Silveira, estão para trazer algumas informações relativas a números do SUS, atendimentos, enfim, todos os detalhes aí para você a partir de agora. Bom, vamos começar pelo Rafael, que está por aqui, né? Ele que é diretor de relacionamentos da Santa Casa de Caridade Bagé. Bom, Rafael, então, trazer essas informações sobre os números do SUS, como é que está essa chegada, como é que a instituição vê essa chegada de emendas parlamentares, e explicar para o público também como que funciona essa chegada de emendas parlamentares. Bom dia. Bom dia, Jones. Bom dia, Paulo. Quero agradecer aqui a todos os ouvintes da Rádio Difusora, 70 anos de história. Hoje manter uma rádio aberta é um desafio no Brasil e no mundo, e cada vez fortalecendo mais esse trabalho da rádio, que eu escuto cada vez que eu viajo, vou para minha terra, eu vou escutando a Rádio Difusora. Foi muito importante a tua ida lá aquele dia no nosso hospital, na nossa Santa Casa, e preciso bem deixar os nossos ouvintes entender. Os dois maiores patrimônios de uma cidade são as pessoas e os hospitais. Porque a gente precisa do hospital ou quando nasce, ou no meio do caminho, ou infelizmente no fim do caminho. O hospital é um grande patrimônio que todos devem cuidar. Então a Santa Casa de Caridade de Bagé é um patrimônio não só de Bagé, da região, e hoje virou um patrimônio também da metade sul do estado, pois nós estamos recebendo os pacientes de toda a metade sul do estado em Bagé, principalmente no tratamento do câncer. E aquela tua visita lá junto com a deputada Adriana Lara foi importante, que foi um anúncio de recursos muito importante, e agradeço o trabalho da deputada. Foram totalizados R$1.500.000, mas a gente precisa também entender para as pessoas como funciona um hospital, né? Hoje o nosso Sistema Único de Saúde, com 21 anos, né, o SUS é um plano de saúde maravilhoso, reconhecido no mundo. Nós precisamos também fazer que as pessoas entendam como funciona o Sistema Único de Saúde. Vamos dar um exemplo aqui para quem nos escuta em casa, né? Vamos para pensar quanto é que custa, quanto o SUS paga para uma consulta de um médico. Vocês têm ideia? Então vou falar aqui. O SUS paga para um médico atender R$2,04 por consulta. É o que o SUS paga. Quem paga essa diferença do valor do médico? É o hospital. Porque nenhum médico vai atender por R$2,04. E qual é o valor de diferença, Ricardo? É R$100. Rafael. A média é R$100. R$100. Né? Num hospital. Hoje uma consulta, tu paga R$300, R$400 ou até R$600. E o SUS nos paga R$2,04. Vamos dar um exemplo aqui. Um traumatologista, um cardiologista, quanto o SUS paga? Teve um amplo aumento, R$7,90. Quer dizer, um neurocirurgião, um cardiologista, um traumatologista, um pediatra, um especialista em UTI, ele ganha R$7,90. Então o que tem? O hospital faz de tudo para poder manter esse médico. Sendo qual é o grande desafio da região da campanha? Eu faço parte da Associação dos Hospitais da Metade Sul do Estado. Nós somos um dos fundadores dessa associação, que hoje tem 12 hospitais na metade sul do estado. E a nossa realidade é um pouco mais difícil de Pelotas ou Rio Grande. Porque o que o médico jovem hoje ele quer? Ele quer um local onde ele possa ter atividades mais perto de um grande aeroporto, onde ele possa deslocar, onde ele possa ter um shopping, onde ele possa ter uma praia, onde ele possa ter uma qualidade de vida melhor para a sua família. Então os médicos, quando se formam, vão para quê? Para os grandes centros. Então hoje, para fazer saúde na região da campanha, é mais caro do que fazer saúde em Pelotas ou em Rio Grande, e muito mais caro do que Porto Alegre. Os medicamentos que chegam em Bagé se tornam mais caro do que a gente paga em Pelotas, do que a gente paga em Rio Grande, do que a gente paga em Porto Alegre. Então fazer saúde no interior é um desafio, ainda mais numa região como a nossa, que é extremamente longe de tudo. Nós temos que ter essa consciência. Então vou te dar um exemplo.
muitas vezes a gente vê as pessoas falando e sem conhecimento, e eu consigo entender isso. Porque chega assim, ó, o deputado federal, nós temos um grande deputado aqui na cidade, que é o Afonso, né? Sempre ajudou o hospital, um grande parceiro. O Afonso nos dá 1 milhão, né, por ano, R$1 milhão por ano. Só que se a gente pensa, para mim, para ti, R$1 milhão a gente fica pensando, meu Deus, R$1 milhão. Mas para um hospital, do porte do nosso hospital, com 228 leitos, é menos do que a metade da folha médica. Porque eu vou dar um exemplo. Hoje a nossa folha é uma das menores da metade sul do estado, de um hospital de médio e grande porte. Só que R$1 milhão não paga metade da folha. Então, quer dizer, as pessoas quando vê que recebeu 1 milhão, elas acham que é 1 milhão todo mês, né, Johnny? Mas não, é 1 milhão no ano. Pois é, e essas emendas que chegam, elas são usadas para pagamento dos médicos, para reformas, para compra de medicamentos e aplicadas em outras áreas ou para uma função, uma finalidade específica? Ela é usada, a maioria, para o custeio do hospital, né? Vou dar um exemplo, o medicamento. Todos os anos, agora vai ter o final do mês, um aumento dos medicamentos no Brasil. Tem medicamento que no ano passado nós pagávamos R$ 2,70, esse mesmo medicamento hoje está 15. Porque quando aumenta o dólar, aumenta o medicamento. Quando baixa o dólar, não baixa o medicamento. Eu vou te dar um exemplo. Para manter o nosso bloco obstétrico. Nosso bloco obstétrico não existe nada igual na metade sul do estado. Em matéria de tecnologia, de infraestrutura, não existe nada igual. Ele é lindo, o nosso bloco obstétrico. Mas existe um problema. O custo de manter o bloco obstétrico negativo é R$315 mil por mês. Para manter um bloco obstétrico, em Bagé nós temos um valor negativo de R$315 mil por mês. Por que o Porto Alegre está fechando os blocos obstétricos? Porque não dá lucro. Então, o nosso bloco obstétrico, que é maravilhoso, que é lindo, e nós só quem vive lá sabe a dificuldade de trazer profissionais para cá. É R$315 mil por mês. A nossa radioterapia, que foi a grande obra nos últimos 40 anos. Porque as pessoas faziam quimioterapia, entravam no carro, iam para Pelotas, né, depois de fazer uma quimio, imagina que tratamento difícil, tá? Ia para Pelotas, fazia rádio e tinha que esperar o último carro voltar. Então muitas vezes ela saía 4 horas da manhã de casa, chegando em Bagé novamente 11 horas da noite. Ou quando não tinha vaga em Pelotas, ia para onde? Porto Alegre. As forças vivas da cidade, junto com a Santa Casa, conseguiram ter uma radioterapia, uma das mais modernas do Brasil. Vou dar um exemplo. Pelotas, Rio Grande, Caxias, Passo Fundo, Santa Maria, tu vai fazer 10 sessões de radioterapia. A nossa é tão moderna que tu faz a metade. Muito mais específico. Mas tem um problema. Sabe quanto é que custa de prejuízo que nós temos por mês para manter a radioterapia? R$89 mil, levantado neste mês. Então, para manter a radioterapia, que as pessoas tinham que sair de Bagé e até Pelotas ou até Porto Alegre, a Santa Casa tem um prejuízo de R$89 mil por mês. Então, vocês começam a fazer a conta, como vocês sobrevivem? Nós somos um caráter filantrópico. Nós não visamos lucro. As Santas Casas não visam lucro. Mas o que está acontecendo? Se tu botar aí os dados da Federação das Misericórdias do Brasil, 1.800 hospitais nos últimos 10 anos fecharam as suas portas. Fecharam os hospitais. Porque não conseguem mais se manter. E de quanto em quanto tempo é feita essa manutenção, por exemplo, dos remédios e outros itens que o hospital necessita? Porque, como tu falou, né, recebem emendas de 1 milhão, para a gente parece realmente, né, um valor que vai resolver o problema. Mas só que esse 1 milhão, claro, como tu disse, é aplicado em várias áreas, e essa manutenção ocorre com que frequência? Esse 1 milhão se dilui em quanto tempo, para ser mais específico? Não, vamos dar um exemplo assim, para ser mais específico. A nossa folha é de 2.200.000, média. 1 milhão é metade de uma folha. É metade de uma folha médica, onde paga os funcionários, onde paga os médicos. Eu vou te dar um exemplo. Nós criamos lá em Pelotas, através da nossa Associação dos Hospitais, uma tabela independente. Pelotas tem uma tabela SUS pelotense, antes mesmo do próprio Estado. Sabe quanto é que o SUS paga por uma diária de um leito clínico? R$ 251,79. Vamos pegar um hotel aqui, a gente consegue um quarto, só que nesses R$ 251 está o médico, o enfermeiro, os medicamentos, a hotelaria, a alimentação, é R$ 251 por dia. Pelotas fez o quê? Paga R$ 700 a mais.
por leito. Nós compramos 30 leitos clínicos. Leitos de UTI, qualquer um de nós aqui podemos precisar. E eu sei a dor de estar perdendo uma mãe por não ter leito de UTI. Tua mãe morrendo na tua frente e não ter leito de UTI. Eu sei essa dor. Hoje, um leito de UTI, sabe quanto é que o SUS paga? R$600 por dia. Sabe qual é o custo? 4.200. Por dia? Por dia. Então, para manter os leitos, nós temos um prejuízo enorme. Por mês, por dia. Então, essas contas as pessoas não conseguem entender e eu compreendo. Então, esse espaço aqui que a Rádio Difusora está abrindo para a nossa Santa Casa é extremamente importante porque a gente consegue mostrar para as pessoas a realidade que um hospital sofre para se manter de porta aberta. Mas essa realidade não é só dos nossos hospitais aqui da região da Campanha, não é só da Santa Casa, é de todo o Rio Grande do Sul, mas principalmente da metade sul do estado. Por quê? A metade sul do estado é a região mais pobre do Rio Grande do Sul. Nós temos um atendimento de 90% SUS. Diferente da região de Caxias. Quem conhece Caxias sabe. Tu vai ali, vai trabalhar no mercado, vai trabalhar numa farmácia, tu ganha um plano de saúde. É cultural da região da Serra isso. Então eles têm plano de saúde. Aqui nós não temos essa realidade. Nós temos 90% SUS. E eu vou te dar um exemplo. Esse dado é importante para depois passar para o Ricardo e dar uma explicação melhor. Digamos que essa água aqui que tu está nos oferecendo custe R$100. O SUS nos paga, em média, na nossa região, 53. Os outros 47 é prejuízo. Então, o SUS, ele é maravilhoso, mas nós precisamos ter a coragem de discutir o financiamento. E quando a gente tem vereadores parceiros aqui, nós temos vários vereadores parceiros aqui em Bagé, e eu preciso reconhecer o trabalho deles, que através deles nos buscam recursos dos deputados federais, estaduais. Um dos grandes parceiros do nosso hospital também é o deputado Paulo Pimenta, né? Então, assim, nós ali recebemos emendas de todos os deputados federais. Então, o que eu preciso agradecer? Se não fossem essas emendas parlamentares, a Santa Casa não estaria aberta. Pois é, era a minha próxima pergunta. Fora as emendas parlamentares, como é que se mantém a Santa Casa? Com empréstimos, com financiamento. Hoje nós temos hospitais na nossa região sul do estado que não têm condições de tirar R$1 de empréstimo nos bancos, pois não tem dinheiro para poder tirar. Não tem hoje folha para poder pagar esses empréstimos. E é por isso que nos últimos 10 anos, mais de 1.800 hospitais igual à nossa Santa Casa fecharam as portas. Então, ou nós vamos ter um grande pacto das forças vivas da região da Campanha para poder manter esses atendimentos, ou pode ser que os hospitais comecem cada vez a fechar mais atendimento. E quando se fala em folha de pagamento, inclui-se médicos e enfermeiros. Médicos, todo enfermeiros. Todo o corpo clínico que trabalha no hospital. clínico, outras pessoas não reconhecem, acabam não falando muito, mas vou dar exemplo. Se não é o pessoal da higienização de um hospital, ele fecha. Porque aquele pessoal que troca a roupa de cama, o pessoal que limpa o chão, aquele pessoal tão importante quanto os nossos médicos, porque senão teria infecções hospitalares. Então, assim, o nosso hospital, e eu quero aqui reconhecer o trabalho de toda a nossa equipe, que começa na portaria, na higienização, os nossos médicos, que são grandes parceiros. Eu agradeço muito o nosso corpo médico, são parceiros demais do hospital, os nossos enfermeiros, a nossa porta de entrada do pronto-socorro. Aquele pessoal faz milagre atendendo, com condições difíceis. Nós queríamos ter um pronto-socorro melhor, com mais estrutura, mas nos falta dinheiro. É só fazer o cálculo, a cada R$100 de custo. É como se assim, quanto é que tu gasta para ir até Pelotas de carro? Aí tu vai dizer para mim, Paulo, Rafael, eu gasto R$100, eu te dou 53. Tá, mas eu não vou chegar em Pelotas. É isso que corre todos os meses conosco dentro da saúde. Deixa eu perguntar aqui para o Ricardo Silveira, ele que é superintendente do hospital. Ricardo, como é que a Santa Casa vê essa situação hoje e o que está sendo feito para amenizar toda essa situação? Bom dia a todos que nos escutam, bom dia à mesa aqui, ao Rafael Amaral. É preciso fazer uma contextualização no seguinte aspecto. O que o Rafael Amaral nos trouxe aqui? Nós temos efetivamente uma crise de sustentabilidade do sistema. E aí vamos contextualizar. O nosso Sistema Único de Saúde, que esse ano, se não me falha a memória, vai fazer 36 anos, num país intercontinental, tem uma característica que precisamos destacar.
De forma geral, hoje no Brasil, 78% da população utiliza o Sistema Único de Saúde. Esses 22% que não usam o Sistema Único de Saúde diretamente são pessoas que possuem planos de saúde. Entretanto, entre os que possuem plano de saúde, 20%, ou seja, 20% dos 22% só tem plano de saúde porque estão economicamente ativos. Ou seja, estão no mercado de trabalho. Quando sair do mercado de trabalho, diretamente vai para o Sistema Público de Saúde. Quando é que essas pessoas usam o sistema público independente de ter o plano? No SAMU, quando precisa do SAMU, quando precisa de tratamento da oncologia, quando tem comorbidades maiores. E aí, quando a gente fala de comorbidades, qual é o desafio que um hospital enfrenta hoje? Você imagina que a Santa Casa, por exemplo, aqui em Bagé, atende por mês aproximadamente entre 2.800 a 3.000 pessoas. Todo mês na sua emergência. Tá? Do pessoal que comparece e é atendido na emergência, aproximadamente 8% deveria ter sido atendido pela emergência. Os números indicam isso. Por quê? Porque muitos atendimentos são atendimentos que poderiam ser feitos na atenção primária em saúde, na estratégia de saúde da família, uma consulta especializada. Então, o que acontece? Hoje, quem procura o hospital, às vezes chega com sua saúde avançada no ponto de vista de alguma doença que desenvolveu, porque não teve acesso a uma consulta na atenção primária, porque não teve acesso a um atendimento especializado. Então, isso é uma prática. Outra questão que é importante destacar, a partir do que o Rafael comentou. O hospital, ele é o local mais complexo que existe. É o local mais complexo que existe. Se você for no hospital, você vai ver que dentro do hospital, você tem todas as emoções que uma pessoa tem ao longo da vida. Todas elas. Do nascimento até a morte. Todas as emoções você vive no hospital. Na Santa Casa de Bagé, por mês, nascem aproximadamente 130 crianças. Então você veja só, esses dois dados. 3.000 pessoas na porta da entrada da emergência, da urgência e emergência, 130 crianças nascendo todo mês. É um dado importante. Aí nós temos a cirurgia, nós temos o tratamento oncológico, nós temos muitos investimentos que também vêm dos recursos privados que nós temos, né, das consultas privadas, da consulta dos convênios que nós temos. Entretanto, isso sempre é insuficiente. Nós atendemos sempre além da nossa capacidade. Entretanto, preserva a missão da instituição. A missão, o protagonismo da Santa Casa sempre foi esse: atender principalmente as pessoas que têm menos acesso aos serviços. E para vocês terem uma ideia, assim, hoje em dia, dependendo do bairro que a pessoa mora, dependendo das condições sanitárias, dependendo dos seus determinantes sociais, o estado de saúde dela é diferente de quem mora melhor. Se você mora num bairro que tem menos condições de estrutura, você tem a possibilidade de desenvolver mais doenças. Seguimos. O que ajuda hoje a Santa Casa? E é importante que o nosso público, nossos ouvintes, nossos colaboradores saibam. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios. 497, se não me falha a memória. Olha, eu posso afirmar com muita tranquilidade que eu acredito que, no mínimo, 400 municípios não têm um hospital como a nossa Santa Casa. E vocês vejam só o que é muito comum a gente perceber. Quem é que te salva nas doenças de tempos sensíveis? No AVC, no infarto. Nós temos uma malha viária importante aqui no trauma. Quem é que te salva? É o hospital. O hospital é que te salva nas doenças de tempo sensível. Bagé hoje atende quais cidades?
Ali o Rafael pode me ajudar, mas atende todas as regiões da campanha, atende Aceguá, atende Ulha Negra, atende Lavras, atende Candiota. Dom Pedrito também. Dom Pedrito. Nós temos pacientes e pessoas que nos procuram de toda a região. E outra questão que é importante destacar, se o cidadão está utilizando a malha viária, seja ele estrangeiro, seja ele brasileiro, e sofreu um acidente, ele vai ali para a Santa Casa, né? E aí o nosso sistema público de saúde, ele tem essa característica que muitos países não têm. Quem está aqui no nosso país, sendo estrangeiro, tem a cobertura total do nosso sistema público de saúde. Eu vou dar um exemplo importante, desculpa, Paulo. Agora mesmo, um vereador parceiro, eu agradeço à Câmara de Vereadores, nós temos ali bons vereadores parceiros da saúde, que nos ajudam muito, né? Agora mesmo me faz um pedido de um paciente, e isso a Santa Casa paga o preço sem ser ela, isso é bom que as pessoas entendam, né? Cirurgião vascular, onde é que é a referência? É em Pelotas. Então, assim, digamos, para fazer amputação, diabetes, para onde essas pessoas têm que ir? Eles vão para o nosso hospital e aí nós entramos num sistema, tá, do Estado, e aí tu pede a regulação para a sede, referência mais perto, que é Pelotas. Então, muitas vezes o paciente ele vai para o nosso hospital, aí ele espera uma referência para Rio Grande, na traumatologia, na especialidade, ou na cardiologia em Pelotas, ou na vascular em Pelotas, ou em Porto Alegre. Acontece o quê? Os hospitais não estão atendendo. E aí o nosso paciente ele fica aqui esperando 10, 15, como temos um caso agora de 1 mês. Nós temos um paciente há 1 mês esperando para fazer a amputação de um pé. E sabe que nos chega relatos de pessoas que estão internadas na Santa Casa e que relatam justamente isso. Eu tenho já uma autorização, um encaminhamento, Estado, só que não consigo não consegue o acesso. E aí eu sei que as pessoas volta e meia vão ali e botam, estou aqui na Santa Casa há 30 dias e não consigo. Parece quem olha e não tem conhecimento, parece que a Santa Casa é a culpada. Exatamente. E não, a Santa Casa e ali é nosso pessoal da regulação, vocês não têm ideia como a gente liga para os hospitais, pedindo a vaga, mas eu vou dar um exemplo, nós temos esse caso agora de um cirurgião vascular, que só tem em Pelotas. Porque quem faz a referência não é o hospital, é o Estado. O Estado referencia traumatologia, referência Rio Grande, cardiologia, Pelotas, vascular, cirurgias vasculares são em Pelotas. Não é como nós hoje somos referência no câncer. Nós recebemos 3 ônibus lotados por semana de Pelotas. Recebemos gente de Jaguarão, Canguçu, São Lourenço. Porque antigamente nós saíamos de Bagé para ir para Pelotas ou Porto Alegre. Hoje estamos recebendo pessoas de tudo que é canto do estado, porque referenciam para nós. Hoje Bagé é uma referência no tratamento do câncer. Mas como chega para vocês, isso é importante saber, e vocês ter esse poder que é a rádio, de explicar para as pessoas que a culpa não é nossa. Porque o paciente está lá sofrendo, nós estamos vendo o paciente sofrer, nós estamos ligando para os hospitais de referência e os hospitais não atendem. E muitas vezes com ordem judicial. O juiz aqui dá a ordem de internação e não consegue. E a gente se pergunta, né, o que podemos fazer? Né? A gente fica como diz no popular, com as mãos atadas. Porque está vendo a situação, né, não depende da gente e muitas vezes de vocês também, né, fazem o empenho, como eu já vi também muito do hospital se empenhar, mas esbarra numa série de questões que impedem da pessoa que já está com aquele problema e fica muitas vezes se agravando na Santa Casa. Exatamente. Dias atrás nós estávamos com um outro problema também de um vascular e pedindo essa vaga, e aí um vereador parceiro do hospital, Rafael, como é que vocês não conseguem? Eu disse, não é nós, vereador. É o Estado que tem que mandar esse paciente para lá. E eu vou te dar um exemplo. Neste momento, em Pelotas, eu estava dentro do pronto-socorro de Pelotas, quando eu falei com ele. Nós tínhamos 6 pacientes vasculares de urgência também, esperando uma remoção para o hospital referência de Pelotas. E não conseguia vaga. Então, quer dizer, o sistema hoje ele é tão caro que cada vez mais os hospitais estão fazendo o quê? Atendendo o mínimo para se manter aberto. Bom, o tempo aqui, infelizmente, já vai se esgotando, mas eu queria fazer só mais uma pergunta. Como é que funciona esse gerenciamento, já que a gente está falando de encaminhamentos, de acessos a outros hospitais? Como é que funciona esse gerenciamento? É o Estado hoje quem faz esse gerenciamento? Sim, é o Estado que regula, né? Digamos, como a gente recebe paciente tudo que é canto do Estado, principalmente da metade sul do Estado inteira, na área do câncer, o Estado manda para nós.
Pelotas tem um problema seríssimo no tratamento do câncer. Está vindo para cá. 3 ônibus lotados. E para sair daqui, por exemplo? E para sair daqui é a mesma coisa. A gente entra no sistema aqui, como fosse o teu computador aqui na frente, o paciente Paulo precisa fazer uma amputação do pé ou um tratamento diretamente com vascular. Aí ele bota no sistema, nós botamos no sistema e ficamos ali, incomodando. Não é todo dia. No mínimo, 2 vezes por manhã, 2 vezes por tarde, 2 vezes por noite, pedindo a vaga. Só que acontece o quê? Entra a vaga que o Estado seleciona. Não é a Santa Casa que seleciona as pessoas. É o Estado que seleciona o paciente. E aí a Santa Casa muitas vezes passa por vilã. E as pessoas não entendem isso. Por isso que é importante esse espaço. Porque eu estou aqui na traumatologia, estou na Santa Casa internado, tem que fazer... Um caso, pessoa, 45 dias na Santa Casa, o menino teve um acidente sério na perna, gravíssimo. E Rio Grande não atendia. Eu saí de Bagé. Foram 2 vereadores comigo, tá? O vereador Ronaldo Roeza, ele pode confirmar essa história, foi um parceiro, ele era muito focado na Comissão de Saúde, e foi a vereadora Andrea. Os 2 foram comigo, a Santa Casa de Rio Grande, falar com o diretor, que é um cara fantástico, que é o Renato, da Santa Casa de Rio Grande, falou: Rafael, eu não consigo atender o paciente, porque vamos ali no PS. Não tinha onde botar mais gente. Porque ele atende também toda a região. Então, quer dizer, ou nós vamos fazer pactos onde as prefeituras e as câmaras de vereadores podem entrar. Vou te dar um exemplo. Lá em Pelotas, acabei de falar. Lá em Pelotas, nós pegamos o 12º da Câmara e compramos vagas de UTI, leitos clínicos e pediátricos em parceria com a Prefeitura Municipal de Pelotas. Mas nós criamos uma estratégia. Então, nós precisamos repensar como estratégia e deixar muito bem claro o custo do SUS. O que o SUS paga, um hospital não se mantém. Não tem como se manter. É como se fosse 53%. Os outros 47% é prejuízo. Sempre. Então, fazer saúde é um desafio. Fazer saúde no interior é um maior desafio. E fazer saúde numa região afastada dos grandes centros é maior ainda. Bom, Rafael e Ricardo, eu quero já convidá-los para voltarem aqui, porque é um tema que exige mais tempo, né, para a gente poder debater também. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas, mais esclarecimentos, até o nosso ouvinte poderá participar também através do WhatsApp, tirando alguma dúvida. É bom que vocês venham e estejam aqui conosco. Eu quero deixar o espaço aberto e agradecê-los por estarem aqui, vir nessa segunda-feira já prestar esses esclarecimentos para a gente poder entender realmente, como tu falou lá no início, a gente não tem noção de como funciona uma Santa Casa. A gente vê do lado de fora sempre como paciente, que é aquela urgência, que é aquela emergência que a Santa Casa sempre atende, mas não entende o que acontece com essa falta de investimento, muitas vezes, né, falta recursos, e aí acaba uma sucessão de problemas causando para a instituição, que deixa, muitas vezes, de atender ou de encaminhar naquela brevidade que se faz necessário. Então, quero convidá-los a voltarem aqui e que fiquem à vontade para voltarem quando quiserem. Bom, então eu quero só agradecer por esse espaço importante, Jones, Ricardo, aqui o Paulo, porque assim, é importante que as pessoas saibam o que acontece. Nós somos parceiros, agradecemos todos os deputados federais e lá a nossa Santa Casa, ela atende a todos. Lá nosso partido se chama Saúde, então nós recebemos todos os deputados federais, estaduais. Quando entrar dentro do hospital, tem ali a placa com o nome de cada deputado que alocou recurso, com o valor de cada deputado que alocou o recurso na nossa instituição. Nós somos muito gratos. Muito gratos também à Câmara de Vereadores, não só daqui de Bagé, mas vários vereadores na nossa região que são parceiros do nosso hospital, entendem a importância de um hospital. Como eu disse, os maiores patrimônios de uma cidade são as pessoas e os hospitais. E agradeço aqui de coração toda a nossa equipe do hospital, começando pela portaria, pelo pessoal de higienização. Os nossos médicos são grandes parceiros do hospital. O nosso pronto-socorro está sempre de porta aberta para atender. Quantas vidas são salvas no pronto-socorro e muitas vezes as pessoas não são reconhecidas como merecem. Então, parabéns a toda a nossa equipe que trabalha manhã, tarde, noite e madrugada para salvar vidas. Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade. De antemão já antecipamos que vamos aceitar sim o convite para estar aqui novamente. Queremos dialogar muito com a população. O nosso trabalho exige também uma ação coletiva da sociedade civil organizada. Quero fazer um agradecimento a todos que nos ajudam. O Rafael já citou muitos. Quero lembrar também aqui os
os clubes de serviço, o Lions, o Rotary. Quero agradecer às pessoas que, de uma forma ou outra, toda hora bate a nossa porta com algum tipo de doação. E lembrar que o hospital é um ambiente complexo. No hospital, as pessoas são atendidas conforme a sua necessidade. Às vezes, demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, mas você sempre tenha claro que a prioridade lá no atendimento é a gravidade da saúde daquela pessoa que nos procura, o estado de saúde daquela pessoa. Porque em todo o nosso período aqui, a nossa entrevista, vocês perceberam uma coisa: nós não conversamos sobre a qualidade do atendimento. O atendimento, ele existe. Agora, a perspectiva que a gente precisa ter sempre é os esforços que nós fazemos para a manutenção desse atendimento. O hospital, ele tem o seu papel na rede de atenção à saúde, e assim o fará. Agora, a discussão precisa ser um pouquinho ampliada. Qual o papel de cada um na rede de atenção à saúde? O hospital está tendo o seu protagonismo. Ele faz o que lhe compete, mas a discussão precisa ser ampliada. Obrigado. Tá bom, Ricardo Silveira e Rafael Amaral, representando aqui a Santa Casa, diretor de relacionamento e superintendente da instituição.